nossos corações. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiareis o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos de Deus, de nosso Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Da mesma forma, as pessoas de comportamento duvidoso assim o fazem. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O Pai Celeste a que Jesus se refere é Deus, o Criador do universo. Ele pode ter o nome que quisermos. Na realidade, o nome não importa. Desde que este é o Pai absoluto, Criador de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Como se refere à questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então estamos falando do mesmo Deus. O Deus que é absoluto em todos os seus atributos. Ele é imutável, imaterial, onipotente, onipresente, totalmente justo e bom. Este é o Pai Criador de todos nós, que foi carinhosamente chamado por Jesus de Pai Nosso. Jesus estava com Deus e conhece a Deus. E ao mesmo tempo Jesus estava conosco e também nos conhecia profundamente as nossas inferioridades. E é curioso pensar que Ele nos diz para que sejamos tão perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Parece um paradoxo, uma contradição. Será que Jesus se equivocou? Nosso benfeitor Emmanuel nos esclarece que sempre quando temos dificuldade em entender algumas falas de Jesus, é porque precisamos trabalhar a nossa interpretação, o nosso entendimento, pois que o Mestre, na sua expressão, sempre dizia o que era correto. Alinhar o nosso pensamento para compreender a essência daquilo que o Mestre nos traz é o nosso dever, para que a gente possa conseguir crescer. Esta passagem que está em Mateus é muito importante porque ela vai nos trazer esta conotação e esse ensinamento
E precisamos ir um pouco adiante, tentar contextualizar aquele momento em que o Mestre nos traz. Jesus acabara de descrever a todos nós um dos seus sermãos mais famosos, que se tornou mais famoso, o Sermão da Montanha. Nesse Sermão da Montanha, ele fala dos bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos. E Jesus, como o emérito, excelente mestre que sempre foi, em seguida a essa descrição das bem-aventuranças, sente a necessidade de fazer algumas correções. Correções nos enunciados da lei antiga, a lei que foi trazida por Moisés. E é por esta razão que ele iniciava dizendo assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, que está na lei, e odiareis o teu inimigo. Esse odiareis o teu inimigo não está na lei. E como é que ficou assim conhecido e divulgado tantas vezes? Pois se trata de um enxerto, dizemos, um enxerto sombrio, colocado pela nossa ignorância, pela nossa forma tendenciosa de torcer as coisas ao nosso bel prazer. Então era necessário corrigir estes enunciados, a fim de que não comprometamos as gerações que virão. E o Mestre tinha essa preocupação. Por isso, ele tenta nos alinhavar a correta expressão das leis. E nós podemos refletir e pensar um pouco o quanto é importante nós termos uma linha coerente e correta para seguirmos. Caso contrário, o que ocorre? Nós iremos trilhar caminhos incertos, que vão nos levar a situações mais complicadas. Pois na condição espiritual em que nos encontramos, ainda como neófitos ou crianças espirituais, é muito fácil nos desvirtuarmos de um caminho, se a esse caminho tivermos algumas setas apontando para abismos. A nossa visão ainda é muito estreita, ainda somos portadores de uma certa miopia espiritual, que não nos permite ver e perceber bem as coisas. Então, esse esclarecimento que o Mestre nos trouxe era muito oportuno. Talvez possamos até entender que estes esclarecimentos foram legados à doutrina também espírita, ao qual o Espiritismo nos abre uma compreensão de todos os ensinamentos que o Mestre nos deixou, colocando de forma mais clara, com uma clareza enorme, aquilo que ficou consolidado na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. E nós devemos agradecer, sim, ao Espírito Verdade, ao colegiado de espíritos bondosos e luminares da humanidade, que tiveram este zelo, este cuidado de nos auxiliar a ampliar a nossa visão. Tudo para quê? Para que possamos andar um caminho mais certo e não nos equivocarmos e não cairmos em cilada. Ciladas estas que na atualidade em que vivemos
são muito grandes. Amarás o teu próximo e amareis igualmente o teu inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. Estas palavras, esses ensinamentos ressonam nos ouvidos dos materialistas, dos incrédulos, como algo chocante, um absurdo, mas não é. Envolvidos que ainda estamos nas questões da materialidade, nos perdemos. E este processo nos cria fraquezas, vulnerabilidades que são muito facilmente entradas em cada um de nós. Então precisamos ficar alertas para que não possamos cair nessa situação. Eles dizem que é como se fosse uma aberração frente à cultura do imediatismo em que nos colocamos. Então fiquemos atentos. O amar aos inimigos não é uma aberração. É justamente aquilo que nos proporciona a condição de crescimento. E fiquemos atentos, porque infelizmente temos compartilhado dos equívocos que encontramos numa sociedade imediatista. E esses equívocos nos levam a crer que devemos repartir a humanidade entre os meus e os teus. Entre aqueles que pensam como nós e aqueles que não pensam como nós. Aqueles que são do mesmo partido, da mesma religião, da mesma crença, da mesma raça, da mesma cor, do mesmo sangue, e aqueles que são contrários a tudo isto, ou que são diferentes disto. E dessa maneira, nós acabamos recriando algo muito complicado. Estamos inseridos numa neurose coletiva que nos leva a reeditar o Holocausto, a reeditar a Inquisição. A Inquisição, esse momento sombrio da humanidade, onde queimávamos as criaturas que não eram do credo religioso dominante. Na época era a Igreja Romana, a católica. E todos que eram contrários eram disseminados, excluídos, mortos. Da mesma forma que ocorreu na França, século XVI, XVII, na noite de São Bartolomeu, onde muitos protestantes foram apagados por conta de não estarem no mesmo nicho, no mesmo time dominante. Assim encontramos essa reedição de barbaridades, de escrúpulos mil no apartheid, nas lutas raciais, nas questões que hoje nós vemos na sociedade. Precisamos ficar atentos. Ficar atentos para não fazer parte ou alimentar esse processo que acaba criando essa loucura que todos nós estamos vendo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A fala de Jesus nos adverte que precisamos ir adiante e vencer as nossas limitações, pois que assim, realizando, sairemos da zona de conforto e conseguiremos trabalhar em nós os sentimentos que nos possibilitam realmente sermos filhos de Deus, nosso Pai. Amar os que são nossos iguais
aqueles que nos amam, é sempre muito fácil. É gostoso, é cômodo. Todos nós fazemos isto. Mas precisamos fazer um pouco mais. Amar e tolerar aqueles que pensam diferente e vivem de forma diferente do nosso padrão. Não é porque se vestem diferente que são monstros, não. Só não seguem o nosso padrão. Mas são pessoas boas, boníssimas, que fazem muitas coisas. E mesmo aquelas que ainda não compreendem a fraternidade devem ser respeitados, acolhidos, para que possam compreender que existem outras formas de viver. Amar os nossos diferentes nos possibilita crescer espiritualmente, demonstrar verdadeiramente o nosso amadurecimento espiritual. E através desse amadurecimento estaremos aí mostrando a grandeza de sermos filhos de nosso Pai. É nisso que precisamos trabalhar com urgência. Não é uma tarefa para amanhã, para depois, é para hoje. Para agora, para esse instante. Ser perfeito como Deus é impossível. Se temos esta compreensão, então estamos equivocados. É impossível. É impossível o relativo ser igual ao absoluto. É impossível a parte ser o todo. É impossível uma caneca conter o oceano. Mas se ela não pode conter o oceano, pelo menos ela pode conter uma parte do oceano. Eu e o Pai somos um. Jesus nos dizia, nos ensinava. Mas se o Pai é maior, mas eu posso estar em união com Deus. E assim estarei em Deus. Conforme os Espíritos nos ensinam, nós fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, com a possibilidade de nos tornarmos realmente muito melhores. E sermos perfectíveis e trabalhar este processo dentro de nós é a nossa grande missão, é o nosso grande dever. Para tanto, basta aceitarmos o convite do Mestre, de nosso Mestre Jesus, e praticarmos a caridade sem limites. A caridade, os deveres que abrange a caridade, está à disposição de todos os níveis sociais, todas as posições, desde o menor até o maior. Então não pensemos que somente aqueles que têm recursos materiais que podem realizar a caridade e se tornarem filhos genuínos de Deus. Todas nós assim o podemos. O homem, entretanto, que vivesse no isolamento, não teria condições de praticar a caridade. Para praticarmos a caridade, precisamos do próximo. Por isso que Jesus elenca que o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é ter o próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Cada um de nós que aqui estamos. As pessoas com quem encontramos são o nosso próximo. Não podemos deixar o próximo de lado, pois ele nos ajuda a compreender. Somos um solidário com o outro nesse processo de crescimento. Precisamos do próximo. Somente no contato com os semelhantes nas lutas mais penosas encontraremos a ocasião de praticar a caridade.
E falando mais uma vez do isolamento, nós passamos por uma fase complicada, estamos saindo aos poucos. Hoje estamos melhores, já estamos aqui. Então a pandemia nos trouxe o isolamento e nos ajudou a refletir em algumas posturas individuais de cada um de nós. E precisamos sair do isolamento mental e espiritual, pois ainda nos encontramos meio que isolados, muito individualistas, às vezes preocupados apenas com o nosso ser, como no dito popular, olhando apenas para o nosso umbigo. Precisamos vencer e ultrapassar isso. Na literatura, encontramos na filosofia grega o mito de Narciso. E na literatura mundial, através do autor Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray. Duas personalidades, assim podemos dizer, que esposam o egoísmo na sua caricatura mais profunda e da autodestruição. O Narciso, o mito de Narciso, que é aquela criatura que olha apenas para si. E de tanto olhar para si, se enamora de si. Ama apenas a si, até que venha a perecer. E Dorian Gray, aquele com a ideia doentia da perfeição da beleza física, esconde embaixo do tapete os seus detritos. Na obra literária não é embaixo do tapete, é no quadro que fica escondido lá atrás. Então é impossível. Em tudo isso nós vemos então que precisamos vencer o nosso narcisismo primário, que nos leva ao perfeccionismo patológico. O que Jesus nos propõe não é o perfeccionismo patológico, que olha só a si e acha-se tão perfeito que ninguém se encaixa na perfeição dele. Mas sim que precisamos olhar e auxiliar ao próximo, que aí estaremos auxiliando a nós mesmos. Então pensemos nisto, não ao isolamento, sim a nos tornarmos solidários, irmãos uns dos outros, e trabalharmos estas questões. Amar o teu inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. Ao tempo de Jesus, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter era da sociedade mais alta e rica de Cafarnaum. Ela acompanhava sempre o Mestre Jesus em suas pregações à beira do lago. Era Joana, esposa de Cusa, que apesar de seguir os ensinamentos de Jesus, tinha uma dificuldade muito grande em seu lar. Ela vivia amarguras domésticas devido ao seu companheiro não aceitar o Evangelho. Cusa, o esposo, era um alto funcionário de Herodes. E ele vivia de forma política, significando que ele tinha preferência, sim, por religião, mas a preferência dele era pelo judaísmo, que é a religião onde ele nasceu, mas também pelos deuses romanos. Então ele vivia entre o judaísmo e os deuses romanos. E como era politicamente incorreto aceitar os ensinamentos de Jesus, não era simpático a esses ensinamentos.
Joana, devido a essas amarguras domésticas, procurou certa vez Jesus para dizer a ele como poderia proceder diante disto. Amava o companheiro, mas tinha essas dificuldades. Jesus a acolhe com muito carinho, com muito amor, e diz a ela que precisava amar o companheiro, pois não era sem razão que os dois se encontraram. Era justo que ela pudesse dedicar ao seu coração aquilo que ela pudesse. Ter a paciência, a tolerância para o companheiro que tinha outros planos. E fala a nossa irmã, a Joana, que Deus, o Pai Celeste, jamais impõe a reforma a seus filhos. A mensagem do Mestre não é por imposição, é por adesão voluntária. E que era para que ela pudesse, até em nome do próprio Evangelho, prosseguir tolerante e firme junto ao companheiro e ao lar. O tempo passa. 30 anos, mais ou menos. E no ano de 68, encontramos a velha discípula de Jesus, amarrada a um tronco. Estávamos naqueles momentos tenebrosos dos martírios romanos. Ao lado dela, um homem jovem também estava amarrado a um outro tronco. Era seu filho. Abjura, um soldado romano dizia a ela. Abjura. O filho amedrontado diz: mãe, renega Jesus. E ela responde: cala-te, filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa. O pretoriano, o soldado, ouvindo isto, com aquele sorriso sarcástico, cruel, sombrio, diz a ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer, mulher. Calmamente e serenamente ela responde: não apenas a morrer, mas também a te amar. Ama o teu inimigo e orai pelos que vos perseguem. Essa é a mensagem que Jesus nos traz, que precisamos refletir hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe.